Olá, seja bem-vindo ao Sei que Você Pode, podcast do Colégio de Curso SEI, onde a gente discute temas relativos à sua aprovação e vai te ajudar nessa jornada com foco, estratégia e equilíbrio. Hoje eu estou recebendo aqui o Ricardo Sonsim, que é professor do SEI, engenheiro eletricista, formado pelo IME, com uma baita curiosidade. Ele passou para o IME no segundo ano do ensino médio. Não podia ir, teve que fazer o sacrifício de fazer a prova do IME mais uma vez para ser aprovado. Além de ser professor do SEI e ser engenheiro eletricista formado pelo IME, aprovado 2 vezes, além disso ele é auditor fiscal do ICMS. E como engenheiro eletricista, teve uma experiência ímpar de provocar um curto-circuito e gerar um apagão num hospital inteiro. Depois ele pode contar um pouquinho para a gente sobre isso. Sonsim, seja bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho sobre a preparação, sobre a conduta do aluno no dia da prova, a rotina de estudos. Queria que você desse as boas-vindas aí para o pessoal de casa e a gente começa na sequência. Fala, galera, sejam todos bem-vindos. Acho que essa iniciativa do SEI foi muito boa, né, para a gente pregar a nossa experiência de sala de aula. Eu já dou aula há 20 anos e o Humberto foi meu professor. Então tem muita bagagem aqui que a gente já aprendeu em sala de aula, são muitos alunos que a gente já aprovou. E essa iniciativa do podcast é legal que a gente pode agora ensinar para vocês, né? Para transmitir esse conhecimento para centenas, milhares de pessoas aí assistindo pela internet. Então eu acho a iniciativa muito boa e esse tema de hoje é muito importante. Né? Que eu vejo que os alunos que estudam para concurso militar, vestibular, eles têm muita garra. Eu nunca peguei um aluno assim que eu não quisesse estudar. A gente sempre pega aluno que gosta de estudar. Mas eu fico muito triste, muito frustrado que a galera não sabe estudar. É um esforço que é desperdiçado. Então esse tema de hoje realmente vai virar o jogo da galera. Eu tenho certeza que vocês vão usufruir muito das dicas que a gente vai dar aqui. É só dica bisurada. Então fica com a gente até o final, que vocês vão aprender a estudar com rendimento máximo. Sensacional. Então vamos começar com uma pergunta bem abrangente, assim. Que dica você daria para um candidato que está se preparando nesse momento? Ele está naquela luta, ele tem a sensação às vezes que não sabe o que fazer. Qual seria a dica para você começar a conversa com esse candidato? Então vamos lá. Primeira coisa, os concursos que os nossos alunos costumam fazer são concursos de alto nível, né? Então não é um concurso fácil. Então assim, a preparação é multifatorial, a gente precisa prestar atenção em muitos detalhes. Então saúde, preparação física, a própria preparação técnica de estudos. Então a gente precisa prestar atenção em muitos detalhes. Então eu vou começar falando de 3 coisas. Como eu sou professor de física, eu vou fazer uma analogia. O vetor ele tem que ter módulo de direção e sentido. Então a preparação do aluno para concurso militar ou vestibular, para apontar na direção certa, também tem que ter 3 pilares. O primeiro deles é acreditar. Então tem muito aluno que eu não tenho base, eu não sou gênio. Então como eu já dou aula há 20 anos, né, a gente já aprovou aluno com todo tipo de dificuldade. Até a mesa quase já foi aprovada. Então a gente já entrevistou. Tem aluno que eu tinha certeza que não ia passar. Eu até fiquei arrependido disso. Eu conversei com o cara para entender o que ele fez ali, para entender o passado dele. E realmente é gratificante aprovar o aluno com todo tipo de dificuldade. Então, primeiro pilar é acreditar que você tem condições de passar no concurso. E o segundo é persistência, é resiliência. Então a gente vai, ao longo do bate-papo, a gente vai ensinar como vocês vão fazer para superar a dificuldade, né? Aprender com os erros. Mas é importante já ter de antemão isso na cabeça. Tem que ter resiliência. Só que esses 2 fatores não são suficientes. Aqui eu vou fazer um parênteses grande. Eu vejo muito vídeo no YouTube motivacional. Para concurso público, para concurso militar, para quem quer medicina. Sempre concurso de alto nível. Tem muita gente fazendo um concurso motivacional. Para a galera não desistir, para fazer até passar. E eu não tenho nada contra isso. Eu acho que realmente é importante. Porque é desafiador estudar para concurso de alto nível. Então realmente tem que ter uma galera ali que fica incentivando a gente a estudar. Mas só que não desistir não é suficiente. É importante a gente saber estudar certo. Verdade. Tem que saber estudar certo, tem que saber fazer um bom planejamento de estudos, tem que saber como fazer revisão. Enfim, acho que o bate-papo de hoje vai ser para esclarecer principalmente esse 3º pilar. Então são 3 pilares que eu queria começar a conversa falando para vocês. Então, acreditar que todo mundo pode passar, tem que ter persistência, porque vai ter nota baixa em simulado, as questões são difíceis, vocês vão errar muita coisa, então tem que acreditar
que essas dificuldades vão ser superadas. E o terceiro pilar é técnica de estudos. Tem que saber estudar da maneira certa. Pô, excelente. Então, vamos só recapitular aqui. Tem que acreditar primeiro. E eu sei que é difícil às vezes, né? O aluno vai tomando pancada de tudo que é lado, é difícil ele acreditar. Tem que ter persistência, continuar no caminho, mas o mais importante é saber estudar corretamente. E aí, nessa linha de saber estudar corretamente, assim, você sugere que o aluno estude por jornadas longas, ou a ideia é você tentar fazer jornadas mais curtas, assim, de repente, tiros de 1h30, 2 horas, e aí para fazer alguma coisa? Como é que você sugere que o aluno comece a se organizar? Essa história de estudar com jornada longa, acho que vem da escola, né? Na escola a gente não estuda muito. A gente tem uma cultura ruim de não estudar na escola. Verdade. Mas quando estuda é de véspera. Então você tem que, né, superar um programa ali inteiro, ali do semestre, do bimestre inteiro, na véspera da prova. Então provavelmente você vai passar uma tarde inteira estudando, uma noite inteira estudando, um dia inteiro estudando, e vai bem na prova. Isso dá uma falsa sensação de que estudar por muito tempo a mesma matéria é bom. Isso é bom para você fazer uma prova no dia seguinte. Curto prazo. No curto prazo, porque você está com a matéria toda na cabeça, mas pro longo prazo isso é horrível, né? Uma semana depois você já não se lembra de nada. Verdade. É só a gente fazer uma investigação da gente mesmo. A gente não lembra quase nada da escola. Geografia, biologia, história, um monte. A gente passou 7 anos na escola ali e aprende, se lembra de pouquíssimas coisas. Então esse estudo de véspera, esse estudo de estudar um único assunto por muito tempo, ele é muito ruim. Para quem quer estudar para concurso e precisa lembrar de uma grande quantidade de matéria por muito tempo, não funciona. Então você tem que fazer blocos de 1h30, de no máximo 2 horas. Então, blocos de 1 hora, 2 horas. Eu recomendo fortemente que seja de 1h30. Então, blocos de 1h30, aí faz uma pausa de 10 a 20 minutos. Então, esse estudo distribuído ao longo do tempo é o que mais funciona. Então, você quer aprender progressão aritmética. Então, você aprender a estudar progressão aritmética toda segunda-feira, ou então segunda, quarta e sexta, é muito melhor do que você pegar PA e estudar de manhã até de noite e fechar, até consegue fechar PA num dia. Mas você vai se esquecer daquilo no dia seguinte, ou uma semana depois. Não lembra mais. Não lembra mais. Então é melhor distribuir o assunto ao longo das semanas, ao longo dos meses, para que você tenha certeza de que vai se lembrar daquilo na hora da prova. E pensando nessa de lembrar depois, pensando na absorção de mais longo prazo, como é que você enxerga o pessoal que faz um resumo, que faz o mapa mental? Qual é a sua visão sobre esse tipo de artifício? Então vamos lá. Uma das melhores técnicas de estudo que tem é ensinar, né? Só para fazer uma introdução aqui. Mas é muito difícil o aluno conseguir fazer isso. A gente, professor, tem um privilégio. A gente consegue ensinar e a gente vai aprendendo cada vez mais conforme vai ensinando. Mas uma outra técnica de estudo muito boa é relembrar. Então toda vez que você estuda uma matéria, fecha o livro e tenta se lembrar, tenta evocar aquele conhecimento, essa é a melhor técnica de estudos que tem. Isso é comprovado aí pela ciência da aprendizagem. E você pode fazer, só que você pode fazer de que forma? Através do resumo. Então, o resumo mal feito é quando você copia. Esse resumo que você vai escutar um monte de youtuber falando que é perda de tempo. Resumo é perda de tempo, não faça um resumo. Por quê? Porque o cara já parte do princípio que você está copiando ou transcrevendo passagens ali da matéria no papel. Isso realmente é perda de tempo. Dessa forma você não está aprendendo nada. Agora, se você lê uma página do livro, ou meia página do livro, fecha, né, e tenta, com as suas próprias palavras, transcrever no papel aquilo que o máximo que você lembra, aí claro, você abre o livro e confere e completa com o que estiver faltando, essa é a melhor forma de fazer resumo. E mapa mental da mesma maneira, porque o mapa mental é um resumo distribuído de maneira gráfica. Você tenta organizar as informações usando desenhos, né, setas, para que você possa organizar o máximo de informação no papel. Essa é uma outra forma de você fazer o resumo. Entendi. Então, assim, o cara estuda em blocos de 1h30, 2 horas. Se for fazendo exercício, não tem essa ligação direta com o resumo. Mas se for um estudo de teoria, aí a recomendação é que ele depois feche o livro ou a apostila, vai lá, tenta fazer um resumo do jeito que ele entendeu, mas ele valida depois isso naquela fonte confiável dele. O pulo do gato é com as suas próprias palavras. É escrever aquilo com as suas próprias palavras. Porque o conteúdo do livro é técnico. E é com as palavras do autor. É com o vocabulário que o autor costuma usar. Nem sempre o vocabulário do autor é o seu vocabulário. Verdade. É uma palavra lá que para ele é muito difícil, né, e ele costuma usar. Então, para a gente, né, não faz parte do nosso dia a dia.
mas você entendeu o conceito. Aí você transcreve aquilo com as suas próprias palavras, mesmo que não tenha precisão técnica do livro, não tem problema, mas aquilo faz a sua memória reforçar mais aquele conteúdo. Entendi. E como é que o aluno usa depois esse material que ele gerou? Aí vem a polêmica, né? Então, assim, esse resumo que ele pode até pegar esse resumo, amassar e jogar fora, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Sobre as revisões e a importância das revisões. Mas que revisar é importante. Certo. A maioria dos alunos não fazem revisão. Inclusive é uma luta nossa lá no curso. Toda vez eu fico insistindo pra galera fazer revisão. E aí se eu perguntar, quem faz revisão? Uma boa parte da turma levanta o braço. Não, eu reviso, mestre, eu reviso. Aí o que o pessoal acha que é revisão? Reler o resumo, né? Então esse é o perigo de você ter um resumo, que você cai nesse erro de ler e reler. E reler resumo é a pior maneira de você revisar. É uma das piores técnicas de estudo que tem. Porque você não força a memória. Então você tem que sempre forçar a memória. Então como você pode usar o resumo? Fazendo um questionário cego. Então você tem um resumo no papel, você tentar se lembrar de novo do que está no resumo. Certo. O máximo que você pode fazer é uma pergunta antes de um conceito e tampar a resposta embaixo. Aí você tampou a resposta, leu a pergunta, quais são as 3 fórmulas do MOVE? Aí você tenta responder, aí confere depois. Essa é a melhor maneira de você usar o resumo obisuário, né? Que é um caderno de fórmulas que muitos alunos nossos fazem lá no curso. Aí o que a galera costuma fazer é aproveitar a viagem de ônibus, de condução que é longa e reler o resumo. Mas está jogando um tempo fora porque reler não força a memória. É engraçado, né? Você falou da viagem de ônibus e eu lembro que a gente pegava ônibus para ir para casa por muito tempo, né? E eu tinha esse hábito de usar o tempo do ônibus, mas aí não era para reler, porque eu já tinha aquela percepção que não funcionava tanto. Mas uma coisa que eu usava era para tentar fazer esse questionário cego. Eu fazia com meio ditado de fórmulas. Isso. Como é que é a fórmula de não sei o que mesmo? E eu ficava tentando lembrar e tinha como olhar depois para garantir que estava certo, né? Mas eu usava o tempo do ônibus para fazer isso. Então, eu tinha muita dificuldade em inglês. Então, toda segunda-feira tinha aula mais cedo de inglês, né? Um tempo extra de inglês antes do horário da turma mita, que era à tarde. Aí eu ia de trem para essa aula de inglês. Eu também vinha decorando vocabulário. E já que eu ia para aula de inglês, eu aproveitava essa viagem para estudar inglês. Sim. Porque normalmente aluno de mitas, turma militar, não gosta de dar línguas, né? Então eu aproveitava esse embalo para estudar inglês. O que eu fazia? Ditado cego também. Tampava a resposta, a tradução da palavra, ficava me perguntando, traduzindo e conferindo depois. Então sempre tem que se esforçar para se lembrar do conceito. Se você só reler, está jogando tempo fora, está se enganando. O interessante é que parece que você está aproveitando o tempo. E quando você tenta se lembrar, frustra. Porque nas primeiras vezes que você faz isso, eu experimentei isso. Quando eu estudei para o auditor fiscal lá em 2013, eu reli muito resumo, porque eu ainda não tinha aprendido as novidades da neurociência da aprendizagem. Certo. Então eu cometi um erro que todo mundo comete. E realmente é gostoso reler resumo. E depois eu entendi por quê. Porque o cérebro ele confunde essa familiaridade com conhecimento. Então quando você lê uma coisa que você já estudou, caramba, aquilo dá uma satisfação pro cérebro. Aí você fica lendo, mas aquilo não converte conhecimento. Agora, quando você tenta se lembrar, você não consegue. Aí frustra, aí você desiste. Mas esse é o esforço que faz você se lembrar. Então tem esse paradoxo que a gente tem que tomar cuidado. É bem interessante, né? Porque você tem a sensação que sabe, porque você reconhece o assunto, aquele assunto não é novo, mas isso não te habilita a se virar sozinho depois. Exatamente. Na hora de trabalhar, né? E onde é que entram os exercícios? A gente está falando aí de um estudo, nesse caso, mais teórico. O aluno que vai estudar um conceito, tentar gravar os principais conceitos, as principais equações e tal. E como é que a gente pode pensar em dividir o tempo para ele meter a mão na massa e fazer realmente mais exercícios? Na engenharia tem uma regra do Pareto, 80-20, né? Depois o pessoal pode até pesquisar na internet aqui que é a regra do Pareto. Acho que vocês vão gostar. Acho que é 20% na teoria e 80% fazendo exercício. É 80% prática. Mas também tem um pulo do gato aqui, uma pegadinha, que eu acho que tem que ser circular, tem que ser cíclico. Você lê a teoria, ler a teoria pode até ler uma primeira passada, ler um pouquinho mais rápido, sem se preocupar com detalhes, e já vai para cima dos exercícios. Para quê? Para que você entender o que da teoria é importante você aprofundar.
e você vai ler a teoria de novo. É claro que isso não é no mesmo dia. Lembra-se que o estudo é distribuído no tempo. Então, no momento posterior, no segundo momento, você vai ter que ler a teoria de novo. Só que agora, como você já fez questão de prova, você já fez exercício, você já tem a noção de que parte da teoria você precisa aprofundar, quais exercícios resolvidos você precisa dar mais atenção, porque você já testou, já tentou fazer. E aí você, de novo, gasta 80% do tempo fazendo questão. Mas é isso aí, é 20% teoria e 80% do tempo resolvendo questão. É a maior parte do tempo estudativo, matando questão de lista, de livro, de prova, né? Matando questão. É uma coisa que eu até falo com os alunos em sala também, que me incomoda, que o aluno ele passa a ter uma rotina de... Ele faz a questão no tempo que está fazendo ali e automaticamente, quando ele chega no final, instantâneo, ele vai ver o gabarito. Ele não desenvolve a habilidade de verificar se o que ele fez faz algum sentido. Então, o aluno fica com aquele vício, né? De fazer a questão, olha o gabarito. Faz a questão, olha o gabarito. E ele só fica seguro se está certo ou não quando ele confirma com o gabarito. O que eu falo na sala com a galera? Qual o problema do dia da prova? É que não tem o gabarito. Não tem o gabarito. Aí você não tem a segurança de olhar e falar assim, não, o que eu fiz era isso aqui mesmo que tinha que fazer. Porque você perde essa habilidade de... desenvolveu, chegou numa opção... Você, calma aí, deixa eu só revisar de novo aqui rapidinho, ver se as contas estão certas, ver se não comeu um mais virou menos, alguma coisa assim. O aluno não desenvolve essa capacidade, ele fica só vendo o gabarito. E aí o que eu sugiro para os alunos é tentar fazer a bateria. Faz 5 exercícios de uma vez só. Aí faz os 5, depois vai lá ver o gabarito dos 5. Mas tirar esse vício de confiar no gabarito, como se fosse uma muleta, né? A peninha do Dumbo, né? Que só voa com a pena. Você só faz a questão se tiver o gabarito no final. Inclusive o aluno reclama, né? Quando se não tiver gabarito, ele reclama. Tem que ter o gabarito, é verdade. Mas é porque a reclamação dele é justamente por esse motivo. Se não tiver gabarito para ele não consegue evoluir. Não deveria ser assim, não deveria ter essa dependência do gabarito. Exatamente. Mas é a pegadinha da quantidade e qualidade, né? Tá aí que você explicou o que é resolver um exercício de qualidade. Você resolve o exercício e depois volta para fazer aquela análise mais cuidadosa, aquela reflexão, né? Será que eu usei o conceito certo? Será que o passo a passo que eu segui está certinho? Né? Não fiz alguma coisa que é muito esquisita, né? Usei algum conceito nada a ver com a questão? Aí o aluno desenvolve esse pensamento crítico, né? É verdade, muito, muito legal isso. Bem por aí. E pensando nessa organização, que a gente falou do cara estudar ali bloco de 1h30, 2 horas. Nesse tempo tem a questão da espiral que você comentou. Então ele vai dividir esse tempo em parte de teoria, parte de exercícios. Vai tentar fazer essa reflexão em cima dos exercícios que ele fizer. Mas dando um zoom out. Pensando o cara projetando a semana dele para organizar a rotina semanal. O que você sugere de dicas para ele organizar bem uma semana de estudos? A primeira coisa que o aluno tem que fazer quando for montar o planejamento de estudos é a hora que ele vai acordar e a hora que ele vai dormir. Real. Porque o sono é muito importante para quem está se preparando. Inclusive tem um mito, né, que tempo dormido é tempo perdido. É um folclore. Talvez isso venha do mundo corporativo, né, porque a gente era garoto aí, né, aquela frase, né, o que você faz de meia-noite às 6? Acho que isso veio do mundo corporativo e acabou contagiando ali para a galera do estudo, né? Isso até funciona para a faculdade, né? Porque você não tem o objetivo de se lembrar de tudo por longo prazo, né? Você tem que passar na prova na escola, tem que passar na prova na faculdade. Então não importa ali você dormir bem ou mal. Mas para quem precisa se lembrar da matéria, você aprendeu alguma coisa em janeiro, você precisa se lembrar daquilo lá em novembro, quando você for fazer a sua prova, dormir é muito importante. Vou justificar, para depois falar da rotina de estudos, porque isso é a parte mais importante. Senão vai tudo por água abaixo. Por 2 motivos, dormir é importante. Primeiro, se você dorme mal, você tem que estudar mais horas para aprender a mesma coisa. É engraçado que tem até um nome para isso. Me fugiu o nome agora. Uma coisa que meu pai me falava já quando eu era criança. A neurociência inventou um nome complicado para isso. Meu pai me falava assim, brincando, né? Ele falava para me botar medo, né? Se você dormir, ficar vendo filme até tarde, for para balada, você vai destrói neurônio, né? Mas tinha um fundo de verdade, né? Que se você dormir mal, você não aprende nada. Você vai ter dificuldade para aprender.
É tipo uma ressaca intelectual. Pronto, é um nome bem melhor do que o que os cientistas criaram. Ressaca intelectual é um nome bem melhor. Mas eles criaram um nome difícil que me fugiu agora. Então, se você dorme mal, né, por qualquer motivo, ficou vendo vídeo no YouTube até tarde, maratona na Netflix, foi pra uma balada, dormiu menos, se você tinha que estudar 1 hora para aprender PA, você vai ter que estudar mais tempo para aprender aquele mesmo assunto. Então, se você faz isso, nem por um motivo preguiçoso, não. Às vezes você por uma intenção, por achar que está fazendo um bem, né? Vou dormir menos para estudar mais. Às vezes você é uma pessoa boa, né? Você está com uma boa intenção. Mas você está jogando tempo fora. Porque dormiu menos, vai ter que estudar mais para aprender a mesma coisa. Esse é o primeiro motivo. E o segundo é que durante o sono é que seu cérebro absorve o conhecimento. É igual quando você vai construir uma casa. Você constrói uma parte do muro e durante a noite a argamassa vai secar. Aí no dia seguinte você constrói mais um pedacinho do muro e o cimento seca durante a noite. Com a mente também é assim. Você estuda durante o dia e durante a noite o cérebro vai transformar todo aquele conhecimento em memória. Então se você dorme menos, parte do que você estudou não é convertido em memória. Perfeito. Ou seja, você estudou à toa. Você estuda durante o dia e à noite joga no lixo. Estuda durante o dia e à noite joga no lixo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, e como a média, né, de 7 a 9 horas, então você vai pegar a hora que você acorda, eu preciso acordar às 6 horas da manhã. Desconta 8 horas, como exemplo aqui, então você tem que dormir 10 horas da noite. Dormiu 10 horas da noite e acordou às 6 horas da manhã, a partir daí você distribui as outras atividades que você tem que fazer. É assim que você começa a fazer um planejamento de estudos. Aí a janta para dormir 10, o banho para dormir às 10, você vai construindo seu horário a partir daí. Então acordei 6, tem que tomar café para chegar na escola a tal hora. Aí você começa a planejar os estudos a partir daí. Entendi. E final de semana? Existem alunos que têm rotinas familiares que são mais rígidas. Tem o pessoal que tem o hábito de ir à igreja também de forma mais fazendo um trocadilho, mais religiosa, assim, não abre mão. Como é que você lida com isso? O que você recomenda que os alunos façam? Não, final de semana, assim, se você não precisa acordar tão cedo quanto nos outros dias, já é uma oportunidade para você botar o sono em dia. Porque tem gente que realmente não consegue dormir 8 horas, vai dormir 7, por exemplo, ou 6. Aí no final de semana, se você não precisa acordar tão cedo, dá para você botar o sono em dia. E fazer as atividades da família. E o restante do tempo estudar. O dia tem 24 horas e você dá para fazer bastante coisa. E se você pegar, por exemplo, de 4 a 6 horas de estudo por dia, 4 horas, né? Vamos pegar um domingo bem movimentado, né? Tem que fazer o compromisso religioso de manhã, depois tem que visitar a família à tarde para almoçar com todo mundo, e sobra um pouquinho de tempo à noite. 4 horas dá para encaixar numa rotina do adolescente. 4 horas bem estudadas, com todas as técnicas que a gente vai ensinar aqui, é mais do que praticamente 90% da população do Brasil faz. Verdade. Rende muito. Então não precisa ficar preocupado, querendo cancelar compromisso com família, arrumando confusão com pai e mãe, porque no domingo você precisa ter os seus compromissos ali familiares. Dá para fazer todos eles tranquilo, desde que você siga tudo que a gente for falar aqui no podcast. O segredo é estudar bem, para aproveitar bem essas 4 horas, né? Não adianta estudar 10 horas por dia e estudar mal, né? O rendimento zero, né? E pensando num aluno que está fazendo uma turma de curso preparatório, que ele normalmente tem simulado semanal. Bom uso do simulado para tentar facilitar a memorização, facilitar o crescimento do rendimento dele. O que você sugere? Além dele fazer o simulado, que já é um negócio quase inegociável, né? O aluno que estuda e não faz simulado, a gente já... Primeira recomendação faz o simulado. E aí depois? Pois é, então, o simulado tem que funcionar como um mapa. A gente tem uma cultura muito grande de aversão ao erro. Eu li em 2019 um livro chamado Mindset, a Psicologia do Sucesso. Foi um livro que foi um divisor de água na minha vida. Porque eu também tinha essa cultura de aversão ao erro, né? Com esse medo de errar, de achar que é sempre vexatório, né? Se você vai empreender e alguma coisa der errado, já fica desesperado, né? Sempre uma vergonha fazer qualquer coisa errada. E essa Carol Dweck, que é a autora do livro, para resumir aqui, né, de forma bem simplificada, ela queria investigar, né, como as crianças lidavam com o sucesso e com o fracasso. E ela se surpreendeu que algumas crianças gostavam do fracasso. Ela falou, como assim? Né? Porque ela passou uns quebra-cabeças para 2 grupos de criança e viam que algumas, quando passavam certo nível de dificuldade, ela, não, tá bom, não quero mais fazer não. Elas ficavam confortáveis e não queriam mais ser testadas. Porque elas estavam acostumadas a ser elogiadas,
se sentir inteligente. Então, se passasse algum quebra-cabeça mais difícil, elas sabiam que ia errar, então elas não queriam, já se antecipavam e não queriam tentar. Outras não, falavam, tia, me dá esse quebra-cabeça aí. É bom que esse aí eu vou errar e vou poder aprender mais. Ela, como assim? Então, tinha crianças que se colocavam no desafio. Você não precisava convencer a criança de fazer um simulado, por exemplo. Essa criança ia crescer, você não precisava convencê-la a fazer simulado. Ela ia fazer por conta própria. Ela ia te pedir um simulado. Certo. Ela ia ficar ansiosa para fazer um simulado porque queria saber o que ela tinha que fazer de correção. Então, é isso que tem que ser o simulado. É um mapa dos erros que você precisa corrigir. Então, você não tem que ter medo do simulado. Eu sei que, principalmente para quem está começando e vai errar tudo, praticamente tudo no simulado, dá um medo, né? Quem nunca, né? Foi aquele medo do simulado, vai errar. Eu mesmo, quando fiz um simulado para auditor fiscal, de 20 questões de português, eu acertei 5. Aí eu fiz o simulado de manhã, que tinham várias matérias, inclusive português, e a correção era à tarde. E aí eu ficava escondendo a minha prova. Escondendo de ninguém, porque ninguém estava olhando a minha prova, mas eu tinha vergonha, né? Então foi antes de eu ler o livro, né? Eu estudei em 2013 e li o livro em 2019. Então eu tinha vergonha de ter acertado só 5 questões de português. E eu fiz com convicção. Não, e já adulto, já formado no IME. Isso, exatamente. Já engenheiro, professor, coordenador. Então, minha língua natal. Eu falo português. Não era uma prova de japonês, não era uma prova de russo. Era uma prova de português. Eu tinha que interpretar o que estava no texto. Eu não entendia o que o autor brasileiro estava falando comigo. E eu fiquei muito envergonhado. Né? Então, mas aí, né, passado, né, essa etapa ali da vergonha, como eu já estou acostumado a fazer prova, né, como eu sei lidar com esse tipo de pressão desde novinho, eu sabia o que tinha que fazer, que era estudar português toda semana. Aí coloquei no meu programa de estudos lá o que tinha que ser feito e estudei português. No dia da minha prova, de 20 questões, eu acertei 17. Né? Mas realmente passei por aquela etapa da vergonha. Então, o simulado é um mapa para você saber os erros que você cometeu. E aí, depois daqueles erros, você colocar no seu cronograma de estudos as ações para corrigir. Usar essa análise do simulado como uma informação a mais para montar o seu plano de estudos, né? Exatamente. Quer ver uma analogia interessante, né? Quem não tem um tio, um pai, uma mãe na família que não gosta de fazer exame de sangue para não descobrir doença? Caraca, é impressionante. Não vou no médico não. Aí vai que ele descobre que tem uma doença. Pô, mas essa é a ideia. Quando você descobre com antecedência, é muito mais fácil curar. Mas vê se não é verdade. Tem um tio teu que não quer ir no médico para não descobrir a doença. É o aluno que não quer fazer simulado. Ele não quer fazer simulado para não descobrir o problema que ele tem. Mas a gente está aqui para descobrir o problema. Você tem 9 meses para errar e um dia para acertar na prova. É para errar agora, aqui na sala de aula, no ambiente simulado. No dia da prova você tem que acertar. Então não tem que ter medo de simulado, porque tem até uma frase interessante, que os erros são degraus de sucesso, que é uma frase do mundo corporativo. Hein? É uma frase do mundo corporativo. Os erros são degraus de sucesso. Tá aí, você tem que encarar o erro dessa maneira. E prova antiga? Dá para seguir a mesma lógica? Faz a prova antiga, vê os pontos em que você tem maior dificuldade para arrumar a tua rotina de estudos? Também, a prova antiga tem 2 benefícios. Primeiro, você entender como o seu vestibular vai cobrar aquele assunto. Porque a apostila do cursinho, ela filtra os exercícios de muitos livros, de muitos concursos, para colocar aquilo em ordem de dificuldade, para você aprender a matéria. Agora, quando você olha direto para a sua prova, você vai saber como aquele vestibular cobrou aquele assunto naquele ano especificamente. Aí você vai ter um panorama do nível de dificuldade, né, do problema que você vai enfrentar ali. E o segundo benefício é esse mesmo. Se você está fazendo as provas antigas, está sempre errando MHS, o que você tem que fazer? Estudar MHS. Você não fugir. Exatamente, não ficar fugindo do MHS, não ter medo do MHS. E pensando na execução da prova, assim, a gente conversou sobre uma preparação anterior, o aluno organizou a rotina de estudos dele, ele já trabalhou ao longo das semanas vendo teoria, fazendo exercício. Normalmente ele vai começar a fazer provas antigas, já um pouco mais perto da prova que ele de fato vai ser testado, valendo. E aí no dia da prova, assim, tenta passar algumas recomendações, tanto de preparação para a chegada na prova, como na realização mesmo. Então a gente pode quebrar aqui em 2 momentos. Primeiro a gente fala dessa preparação anterior, ali da semana da prova, véspera, chegar no dia, e aí depois a gente fala de como ele executa a prova. Assim, eu acho que na semana da prova, assim, nos 2 dias, 3 que antecedem a prova, é hora de tirar o pé do acelerador. Por mais que eu tenha falado para vocês dormirem um pouquinho a mais,
Eu sei que o pessoal gosta de pisar no acelerador e, né, exagerar. Mas pelo menos ali, nos 3 dias que antecedem a prova, é hora de você tirar o pé do acelerador para descansar sua mente, que é o que você vai precisar na hora da prova. Então, dificilmente um atleta pertíssimo da competição dele, ele vai usar o corpo dele ao extremo. No limite, né? No limite. Ele vai fazer um treinamento de manutenção. Eu não sou especialista, mas eu imagino que seja mais ou menos por aí. Você vai participar de um campeonato da final da Copa do Mundo, vai fazer um jogador daquele correr 40 km. O cara vai chegar exaurido ali, esgotado no dia seguinte. Você vai mandar ele dar voltas no campo, fazer um bate-bola ali, treinar uma posição, fazer uma coisa mais leve até para evitar que todo mundo se machuque. Exatamente. É o que você vai fazer na semana da sua prova. Você vai fazer revisões, vai decorar a fórmula, vai tentar estudar coisas mais amenas, principalmente nos 2, 3 últimos dias antes da sua prova. Para você deixar seu cérebro descansado, para você usar ele na potência toda no dia da prova. Acho que isso é o mais importante para falar para a galera. Certo. Uma coisa que eu gosto de recomendar também é preparar a alimentação, evitar comer na véspera da prova, comer uma feijoada, um negócio complicado que pode dar algum tipo de consequência desagradável no dia, e também a rotina para sair de casa. Porque se o cara sai de casa muito no limite do horário, e aí de repente ou o transporte público ou um carro de aplicativo, ele não consegue chamar, chega em cima da hora, aí esse cara já chega no local da prova já com um nível de estresse muito alto, né? E certamente isso não ajuda, né? É interessante você falar esse lance da alimentação, que toda véspera de prova eu dou essas orientações para os alunos, né? Cuidado com a alimentação, cuidado com os exageros, né? De, sei lá, não subir peso na academia. E eu, de tanto repetir isso ano após ano, uma hora eu falei assim, cara, precisa falar disso? Eu fiz uma reflexão. Eu me sinto idiota falando isso, que é muito, muito básico, né? Muito bobo isso. Eu não imagino que alguém vai cometer esse erro, né? Cheguei nessa conclusão. Certo. E não falei. Num ano específico. Não falei. Mas o que aconteceu agora nem foi numa turma que eu dou aula. Mesmo que eu tivesse falado, esse aluno não teria escutado, né? E aí, 2 alunos da turma SpaceX fizeram a competição de flexão um dia antes da prova. Aí um lá fez 60, fez 50... E no dia da prova eles não conseguiram pegar no lápis. Tá com o braço todo dolorido. Então, assim, realmente, assim, tem que esperar tudo. Então a gente tem que falar o óbvio mesmo. O óbvio tem que ser falado. Tem que ser falado. Então não vai fazer competição de flexão um dia antes da prova, não vai subir peso na academia um dia antes da prova, não vai querer correr na praia meio-dia no sol sem blusa um dia antes da prova. Não vai fazer nada que você não está acostumado a fazer ao longo do ano inteiro. Então a alimentação também, não vai comer nada exagerado, nada gorduroso, não vai no rodízio de pizza, não vai numa churrascaria, porque isso pode dar um revertério. Né? Todo mundo está uma diarreia da reprovação. Né? Tem que falar assim de maneira esdrúxula para ver se entra na cabecinha do pessoal. E aí um aluno nosso, pô, fez competição de flexão, esse cara, se for do nível de estresse. Como esse cara vai fazer uma prova, não consegue nem pegar no lápis, a mão do cara tremendo, porque ele está com o braço todo dolorido. Uma ideia genial, né? Genial, fazer uma competição de flexão um dia antes da prova. E um aluno que está sedentário o ano inteiro. Aí pronto. E joga o ano inteiro de preparação no lixo. Então realmente tem que tomar bastante cuidado com esses dias que antecedem a prova para não dar mole. E na execução da prova, assim, vamos pensar que ele já chegou no local, foi para a sala de prova que ele vai realizar e tal, o fiscal já distribuiu as provas e ele vai começar. Assim, o que você recomenda? Começa pelas questões mais difíceis, porque tá cheio de gás ali, e vai logo matar as difíceis? O cérebro tá descansado, né? Tá descansado? Aproveita para fazer difícil logo, né? Pô, interessante. Assim, prova para mim é uma arte, né? Eu considero como uma arte. Meu pai me treinou desde muito novinho para fazer a prova. Esse tem uma história que ele sempre me contou, que assim, me educou, né? Me instruiu a fazer boas provas. Ele contava de um aluno que passou no IME com 14 anos. Com 16 anos. Na época que ele fez a prova ali, né? Na época que ele também escutou essa história dos professores dele. E era uma prova de matemática. Nessa época eram 2 provas de matemática. Mate 1, mate 2. E foi uma das provas de matemática mais difíceis ali daquela época ali, da história do IME, né? E todo mundo ali de cabeça baixa, tentando rabiscar a prova. E esse aluno, né? Olhando pro alto, né? Nem pegar no lápis tinha pegado ainda. E parecia que ele não estava fazendo nada. E ele gabaritou a prova de matemática no final. E meu pai sempre me contava essa história. Por que ele contou isso? Porque você tem que gastar os primeiros minutos da prova
analisando a prova, lendo a prova, mapeando a prova. Então, mesmo que a prova seja grande, às vezes é difícil falar nisso, uma prova que tem 40 questões de exatas, né? Tem 20 de física e 20 de matemática. Ou na prova da AFA. É a prova da AFA, né? Tem 16 de matemática, 16 de física. Essa dica acho que nem vale muito para português, porque você lê uma questão de português, você vai, né, é imediato você fazer, né? Mas isso vale mais para provas de exatas, que o cálculo não é imediato, né? Mas você precisa fazer essa leitura inspecional. Não é uma leitura cuidadosa de extrair os dados, mas tem que fazer essa leitura inspecional. Então você vai pegar a prova e não vai botar a mão no lápis, né? Você pode até botar a mão no lápis, né? Não botar a mão no lápis metaforicamente. Certo, você não vai fazer a prova, né? Você vai ler a prova, vai inspecionar a prova toda, vai fazer uma leitura mais rápida. Essa questão de geometria plana, essa questão de um assunto que eu já vi, isso aqui parece ser mais difícil. Porque a pior ordem de você fazer a prova é da primeira até a última. E é a ordem que a maioria faz. Porque lê a primeira, aí sei, tento. Não sei, não tento. Lê a segunda, aí vai fazendo isso questão a questão. Só que acontece muito das questões de terem questões fáceis no final da prova. E aí você chega, aí sim, você chega no final da prova cansado e não tentou as questões mais fáceis. E é isso é o que vai te reprovar. Não foi ter errado uma questão difícil que te reprovou. Foi ter errado essas fáceis e você chegou cansado nelas. Então faz esse mapeamento da prova toda, mapeia as questões fáceis, as médias difíceis e começa pelas fáceis. Não vai entrar numa de começar pela difícil, que o cérebro está novo, que você vai pelo ralo. Começa pelas fáceis para pontuar. A questão fácil e a questão difícil vale o mesmo ponto. No Enem essa lógica ainda é mais, vamos dizer assim, perversa, né? Que a questão fácil vale muito mais ponto que a difícil. No vestibular militar não, a fácil e a difícil vale o mesmo ponto. Isso. Aí você tem que fazer a fácil. No Enem a fácil vale 10 vezes não, mas vale muito mais ponto que a difícil. Aí mais um motivo para você fazer a fácil. Tem que caçar a fácil. A gente tem que ser um caçador de questão fácil na prova. E um segundo benefício de ler a prova toda antes é que o cérebro ele vai trabalhar em segundo plano. Então, mesmo que você não tenha entendido muito bem o assunto da questão quando leu a primeira vez, a questão 39 da sua prova, você leu, não entendeu. Quando você fizer a segunda passada na prova, quando você chegar na 39, de novo, o seu cérebro já trabalhou naquela questão 39 o tempo inteiro em que você tentou as 38 anteriores. A solução tende a vir mais fácil. Eu gosto de recomendar isso em relação a tema de redação. Que aí você lê o tema da redação logo no começo e não é para escrever uma linha da redação. É só para ler o tema e deixar ali quietinho. Vai fazer uma prova de matemática, faz tudo que tiver que fazer, que aquele tema está ali em segundo plano e o teu cérebro está pensando coisas para argumentar. Exatamente. Em cima daquele tema. Essa orientação vale para a redação e vale para toda a prova de exatos. E para a prova de inglês e português, a dica que eu dou é ler as perguntas antes de ler o texto. Porque pode acontecer, principalmente prova que é muito gramática, você tem um texto gigante e tem uma ou duas questões de interpretação e a maioria é de gramática. E você não precisa ler o texto todo para responder as questões de gramática. É você ler primeiro as questões, a maioria é gramática. Aí a questão é assim, no segundo parágrafo, o pronome que tem que função? Não precisa ler o texto todo para você responder essa pergunta. Aí você vai no segundo parágrafo e lê. Na próxima questão, ele diz que o terceiro parágrafo é alguma coisa. Na outra questão, é o quinto. Quando você viu, você leu o texto inteiro. Aí você pode responder as outras de interpretação. Verdade. Você ganha muito tempo. Aí, se você quiser ler o texto inteiro, para entender a ideia geral, você já leu algumas partes do texto, pelo menos uma vez, para responder as questões de gramática. Então, para mim, essa dica de português e inglês é muito boa. Não é para chegar na prova de inglês e ler aqueles textos imensos que às vezes aparecem na prova e depois tentar fazer as questões. Ainda mais se você tiver pouco tempo. Aí tem pouca questão de interpretação, você pode até pular às vezes. Se você tiver muito pouco tempo, você nem tenta as questões de interpretação de início. Você vai logo para a parte de gramática e se deixa de interpretação para o final, numa tática de emergência, né? Mas não é bom chegar nesse ponto, né? É para não chegar nesse ponto. Não é para chegar nesse ponto. Tá. E pensando nessa questão de você começar pelas mais fáceis e no nível crescente de dificuldade, isso favorece até porque o aluno se mantenha concentrado, né? Porque não vai ter aquele desespero de tentou fazer uma, não conseguiu, tentou fazer duas, não conseguiu, e aí entra num pânico, né? A mensagem que isso passa pro cérebro é terrível. Se você tenta fazer, não consegue, tenta fazer, não consegue, tenta fazer, não consegue, o cérebro entra em curto-circuito. Ele começa o que você falou aí, dá pane, dá nervosismo. Então você ir pelas mais fáceis, né, é o contrário, dá um reforço positivo, né?
estimula você a continuar fazendo a prova. Verdade. Aí engrena o motor, aquece o motor, aí você... Acerta até o que não sabe. Pode ter um rendimento mais de 100% que a gente brinca, né? Acertar até o que não sabe. Na hora da prova tem uma iluminação ali, você consegue combinar os conhecimentos que vem em sala de aula para fazer alguma coisa nova. Verdade. Pode acontecer. A gente está chegando já perto do final, então aí eu queria te pedir 2 recomendações aí mais especiais e mais gerais. Primeiro, assim, aquele aluno que já está estudando, mas ele tem a clara sensação que não está rendendo. Ou que ele está estagnado, que ele está se sentindo batendo no teto da capacidade que ele acha que tem. Assim, o que você recomenda que esse aluno faça agora? A gente está chegando no final do ano, no geral tem uma pausa tanto no final do ano quanto no início do ano seguinte. O que você sugere que o aluno faça nesse tempinho e depois para retomar a vida dele de candidato? Aquela análise de simulado que a gente falou e de prova antiga. Quando o aluno chega ali numa nota, né, num platô, né, de 5, 6, 6, 7, ele não consegue ir adiante, ele precisa fazer um ajuste fino. A estratégia dele tem que mudar. Quando você pega a base, qualquer coisa que você estuda, você aprende. Aí a gente fala assim, fecha tópicos de física. Porque o aluno não sabe nada, então ele vai estudar aquilo tudo para aprender alguma coisa. Mas quando o aluno já tem base, ele tem que descobrir a novidade que ele precisa estudar. Então, pegar o resultado do vestibular anterior. Quer ver uma coisa que me tira do sério? O aluno vem, no início do ano, o aluno vem lá, né, o veterano, fez a prova no ano anterior, ficou reprovado, às vezes, numa matéria, por uma em física, passou em matemática, passou em português, passou em tudo, foi por uma em física. Aí ele vai tentar de novo. Aí eu falo, tá bom, qual foram as questões que você errou de física? Não sei. Qual foi a sua nota nas outras matérias? Não sei. Esse aluno é o aluno que vai ficar estagnado na nota. Ele não consegue se lembrar do desempenho dele. Ele não consegue se lembrar das questões que ele errou. Então você precisa pegar o resultado do ano anterior, identificar os assuntos das questões que você errou. Faz uma lista. Aí começa a pegar os assuntos um a um estudando. Fez o simulado, mapeia os assuntos das questões que você errou do simulado, monta uma lista e vai matando um a um. Isso faz no simulado, faz nas provas antigas e faz no resultado do ano anterior e qualquer teste que você fizer, qualquer lista de exercício que você fizer, que tenha muitos assuntos, mapeia os assuntos que você vem errando, né, costumeiramente, regularmente e mata aqueles assuntos. Não fica estudando aleatoriamente, estudando só porque o professor está ali na frente na sala de aula. A sua estratégia é outra. A sua estratégia é ter essa autonomia de identificar o que você tem que estudar de maneira autônoma mesmo. Independente, às vezes, até do que o cursinho está ensinando para você naquele momento. Excelente. É tentar usar as informações para melhorar o teu rendimento no futuro, né? Exatamente. Tá, e para a gente fechar, assim, algum conselho que você possa dar para aquele aluno que quer tentar, mas ou ele tem muito medo do fracasso, ou ele não se sente capaz de chegar na aprovação. Assim, que conselho que você dá para esse cara que, de repente, ouviu falar que é legal passar para o IME, que é legal passar para o ITA, para a Escola Naval, para a AFA, conseguir uma carreira de medicina, concursos realmente de alto nível de exigência. Ou IFOM, SpaceX, qualquer escola militar, no geral, tem esse perfil porque são poucas vagas para o país inteiro. Mas não só para essas. Os concursos, as vagas também de carreiras concorridas via Enem ou os vestibulares das próprias universidades. Sim. Concursos de alta exigência, vamos colocar assim. O que você sugere para o cara que quer, que acha legal, mas de repente nem tenta porque acha que não é capaz? Primeiro eu queria dar uma injeção de ânimo, né? Fazer a parte motivacional. Falar para esse cara que vale a pena. O esforço que ele vai ter que fazer é muito grande, mas é recompensador. Na parte militar é até mais imediato a recompensa, porque quando você passa por uma faculdade militar, você já recebe um salário. Então você já começa a ganhar seu dinheiro, você já começa a comprar coisas que você quer. Quando você se forma, você já se forma oficial, recebendo um salário maior ainda, já dá para comprar carro, já dá para formar família, já dá para adquirir um monte de bens que você hoje não consegue adquirir. Para quem vai fazer o vestibular civil, essa recompensa é um pouco mais na frente, mas também ela vem. Você vai ter a sua profissão, você vai começar a trabalhar, vai entrar no mercado de trabalho, vai receber seu dinheiro e vai conseguir a usufruir de coisas que hoje você não é capaz de usufruir. Então tem as recompensas, tem o esforço para conseguir. É muito custo que muito vale. Agora não fica com medo, né? Porque não é uma questão de ser gênio.
Eu acho que agora o esforço bruto, ele supera a genialidade. Tem vários alunos que eu já vi que tinha esse aspecto da genialidade, mas não botava a mão na massa e ficava reprovado. Como a gente falou, é 20% teoria e 80% mão na massa, exercício, prática. Então a gente já aprovou alunos com seríssimas dificuldades, alunos que não conseguiam escrever, né? Escrever a língua portuguesa, não conseguia escrever um e-mail, a gente não conseguia... Entendeu o e-mail do cara, né? Entendeu o e-mail que o aluno estava escrevendo pra gente, na nossa língua, mas não era porque ele escrevia difícil não, porque ele errava muitos erros de ortografia. E esse aluno passou para a escola naval. A aluna foi a última do simulado. Ela foi a última do simulado, ela fez todas as provas e foi a última do simulado. E o pai dela me perguntou assim: você acha que minha filha vai passar? E eu, caraca, o que eu respondo para esse pai? E eu já acreditando no meu trabalho, falei, sim, ela vai passar. Fez 3, para resumir a história aqui, pra gente terminar, ela fez 3 anos de cursinho e passou pra escola naval. Já é formada, daqui a pouco vai a capitão. Então assim, eu já provei vários alunos com todo tipo de dificuldade. Não é pra gênio, não precisa ter base, só precisa acreditar, ter disposição e usar as técnicas que a gente ensinou aqui. E uma última dica é, se você acha que a gente passou muitas dicas, escolhe 1 ou 2 e começa a usar. Começa a ver os benefícios acontecendo, começa a ver que o jogo vai virar, começa a ver que seu estudo vai render. Aí você volta no podcast, pega mais uma dica e vai aos poucos acrescentando tudo que a gente falou aqui. Deu uma crise de tosse aqui, eu tava esperando você parar de falar para conseguir... Brabo. Vamos lá, aí já vamos aqui pro finalzinho, tá, Matheus? Tá bom. Bem, a gente hoje conversou com o Ricardo Sonsim, professor de física, aprovado no IME, no 2º ano do ensino médio, engenheiro eletricista, formado pelo IME, auditor fiscal do ICMS. A gente tem um livro escrito juntos, Física para Concursos Militares. Nós somos parceiros na autoria desse livro. E se você gostou das dicas, se você gostou das histórias que o Ricardo Sonsim contou, das nossas conversas aqui, marca um amigo seu, compartilha o vídeo com alguém que está na luta também, rumo à aprovação, e fica atento, porque a gente vai lançar regularmente novos episódios para que você tenha sempre um conteúdo de qualidade rumo à sua aprovação. Esse aqui é o Sei que Você Pode, o podcast do Colégio de Curso SEI, onde a gente te ajuda a chegar à aprovação com foco, equilíbrio e estratégia. Esse foi mais um episódio do Sei que Você Pode.